Oi, gente, eu sou a Dani Ribeiro e esse é o primeiro vídeo da minha série de resenhas de livros de bordado. Eu fiz uma enquete no Instagram há algum tempo e o livro escolhido para começar essa série foi o México Bordado, da Jimena Romero. É um livro incrível de uma artista igualmente incrível. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro. Bom, gente, então esse é o livro México Bordado, da Jimena Romero. Eu vou mostrar para vocês como que ele é por dentro e vou fazer alguns comentários sobre umas coisas que eu achei bem interessantes. Claro que o livro todo vale muito a pena, eu já estou dando spoiler, né? Mas é que tem algumas coisas que eu quero destacar. Já começa pela capa, que é muito linda, né? Que tem muito bonita essa foto, esse bordado, né? Já mostra bem essa mistura do tradicional com o contemporâneo, que é a proposta do livro dela, da arte dela, né? Resgatar essas artes tradicionais mexicanas e dar uma visão contemporânea para elas. Muito, muito legal isso. Bom, vamos lá. Falando um pouco da Jimena, é óbvio, ela é mexicana, né? E já ganhou prêmios, é uma bordadeira completa, ela é ilustradora e super importante aí pro mundo do bordado. A gente começa aqui, deixa eu pular essa parte aqui. Ele tem uma parte inicial, né, de materiais e ferramentas, que é bem comum, né, em livros de bordado. Então ela dá aqui um resumo de tipos de agulha, linha, né, os tipos de linha que ela usa, tecidos, bastidores e tesouras, né, diferentes formatos e tamanhos que ela tem, que ela trabalha, né. Aqui ela mostra a forma como ela transfere o desenho, né, para o tecido. Como ela mesma diz, existem várias formas. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como que ela faz, tá? Só estou mostrando que ela apresenta essa opção aqui. Então ela mostra a forma preferida dela, ó, até bem detalhado, bem fotografado. E aqui ela começa a falar do bordado. Esse livro ele é bem interessante porque ele é dividido em tipos de bordado, que eles variam conforme a região do México. E dentro do tipo do bordado, ela mostra os pontos que compõem aquele tipo de bordado, né? Que principalmente compõem aquele tipo de bordado. Fala também sobre o uso de cores, né? Então ela começa com o bordado tenango, né? Ela identifica aqui, ela conta uma história, ela tem uma relação, às vezes, de infância com alguns desses tipos de bordados. É muito interessante como ela introduz aqui o assunto, né? Às vezes a avó, ou às vezes a pessoa que cuidava dela, né? A babá. Enfim, é muito interessante. Nem todos têm essa história, né? Só alguns, mas ela sempre faz questão de contar qual a relação dela, qual a memória afetiva dela em relação a determinado tipo de bordado. Aqui, né, então ela vai mostrando, aqui já é o primeiro ponto desse tipo de bordado. Bordado tenango e pata tenanga. Inclusive, esse ponto aqui, a pata tenanga, eu ensinei ele deixa eu lembrar, no Risco de Março de 2021, da assinatura, tem o vídeo gravado, eu faço a referência ao livro, né, de onde que eu tirei, aonde que eu aprendi, e eu apliquei ele numa coisa diferente do que é aplicado aqui, porque aqui ela mostra, né, que é um ponto muito usado para fazer esse tipo de desenho, que inclusive é o da capa também. Então ela mostra aqui, geralmente, né, ele é composto por duas cores ou mais. Aqui é interessante que mostra os avessos também dos bordados. Às vezes não de todos, mas mostra bastante. São desenhos assim bem característicos. É muito legal que ela faz ela mostra também, né, no livro, ela escreve muito bem sobre
a diferença dos tipos de desenho para cada região também, porque não é só o ponto ou as cores, né? As figuras que ilustram cada tipo de bordado de acordo com a região, elas são bem separadas umas das outras, né? São muito significativas para cada tipo de bordado. Isso é bem interessante também. Aqui ainda dentro desse bordado tenango, né? Outros pontos que ela vai mostrando. Aqui um monocromático, aqui mostrando o avesso também. Ó, aqui também ainda dentro deste mesmo tipo de bordado. Ó, tudo isso dentro desse estilo, que é o que predomina aqui, inclusive. É o que ela dedica mais espaço a esse bordado tenango, talvez por ter uma maior variedade de pontos dentro dele. Aí aqui já muda, né, o tipo de bordado e a região. E aqui os pontos. E aí entra também nessa parte aqui, que a gente conhece isso de outros livros, né, com outros nomes, né, outros pontos. E eu acho muito interessante, porque lá dentro daquela cultura mexicana, eles têm outros nomes. É muito interessante isso. Então aqui eu conheci também isso como bordado fantasia, tem ponto cestaria. É uma mistura e que forma esse bordado que tem essas características tão fortes, né? Por exemplo, esse ponto aqui chamado aberto banana, mas ele tem umas características de outros pontos, né? Que a gente conhece, que a gente vê em outros livros. Esses são desenhos dela, né? Que ela usou para mostrar os bordados. Isso não é um desenho, isso não é um bordado antigo, vamos dizer assim, feito por ela mesma ou por outras bordadeiras que auxiliaram ela no processo da confecção do livro, para poder mostrar a aplicação do ponto, né? Às vezes uma aplicação mais moderna, né? Olha, então tem vários tipos, ó, tem pontos que a gente conhece aqui, parece uma cestaria, tem outros nomes também, mas eles têm os nomes característicos lá das regiões. Isso aqui já são bordados mais modernos, né? Mais contemporâneos. Olha isso aqui lindo. Isso aqui eu conheço como ponto fantasia. Eu fiz um curso da Gabi Goitia, que é da Terreno Raíces, e ela ensina a fazer esse ponto fantasia aqui. É bem interessante. Tem muitos tipos. Aqui ela vai mostrando. Aqui já mudou, né, o tipo de bordado, que aí já se assemelha ao ponto cruz. E aqui, mais uma vez, né, então aqui ela mostra, ó, esse é outro bordado de outra parte do México. E aí dentro desse bordado ela mostra os pontos, sempre muito bem detalhado, muito bem fotografado e explicado como fazer. E olha, já muda completamente o estilo, né, do bordado, dos desenhos. Não só a técnica, né, todo o bordado. Aí ela vai mostrando os pontos diferentes. As cores também já mudam um pouco, né? Aquele outro tenango tem aquela característica daquelas cores mais fortes, aqui já mudou um pouco para cores mais suaves, talvez ela tenha dado uma modernizada, aqui já com tons terrosos, mas já é outro estilo, parece uma tapeçaria, né? Muito interessante isso aqui. Tem uma parte bem extensa desse tipo de ponto aqui também, em tecido de fio contado, ó. Que é uma coisa que, inclusive, eu não sabia aliás, eu não sabia um monte de coisa, né? Quando você pega o livro, você vê que você não sabe nada sobre bordado mexicano. Eu não sabia que o bordado ponto cruz era tão característico lá. Eu achava que era mais o ponto cheio, né? Esses bordados de flores com ponto cheio. A gente fica muito presa na visão dos vestidos, né? E das batas com bordado mexicano, que utilizam predominantemente o ponto cheio, e a gente acha que é só aquilo, que o bordado mexicano é só aquilo, quando na verdade tem
muitos estilos diferentes, né? Histórias diferentes por trás daqueles bordados, e ela mostra tudo aqui. Tem um bordado bem interessante, que é esse aqui, bordado de pensamento, que já é de outra região, né? Também do México. E é muito engraçado, porque ele parece com o ponto matiz, ou pintura de agulha. O processo é parecido, não é idêntico, tá? Mas é parecido. E só que não tem aquela preocupação, e dá para ver bem isso aqui, ó, até porque a linha usada é uma linha mais grossa, né? Não tem aquela preocupação de dar aquela textura muito lisinha da pintura de agulha, e ainda assim fica bem lindo, né? Fica um bordado muito bonito. Aqui ela mostra, né, então, passo a passo. E realmente o processo dele lembra muito a pintura de agulha. E não é feito necessariamente só com variações de cores. Você pode ver que aqui, né, cada pétala foi com uma cor, mas usando esse processo. E aqui o bordado completo, de cá o direito e de cá o avesso. Você vê que são desenhos assim bem simples, né? Bem lúdicos, né? É bem legal essa arte aqui. Aqui esse bordado tem uma história interessante, que é esse bordado mirré, que apesar de ser da mesma região que esse outro bordado aqui, né? Mais ou menos, mas é de outro povo. E é interessante porque esse povo ele é especialista em fazer esse tipo de bordado aqui, que ele só tem duas cores, é só preto e vermelho. E eles formam umas tramas, uns padrões lindos, lindos, e aplicam isso em roupas, então é bem característico desse povo. Eu não vou me arriscar a falar o nome aqui, tá? Porque é meio complicadinho. Não é nem espanhol, que eu já não sei falar. Deriva lá de línguas indígenas mexicanas mesmo. E teve um episódio com esse tipo de bordado, né, com esse povo que faz esse bordado. Eu não vou ficar citando o nome aqui para não me complicar, mas tem uma história aí que é relativamente recente de uma estilista muito famosa, uma estilista francesa, que se apropriou disso aqui e fez umas blusas, lançou uma coleção de moda com esse tipo de bordado, né, plagiando esse bordado aqui, e foi uma complicação, deu processo, na verdade eu não sei nem se isso chegou a ser resolvido. Se você jogar no Google, você vai achar, procura aí, plágio bordado mexicano, estilista francesa, você vai achar, com certeza. Então, forma cada desenho lindo isso aqui. Tem umas blusas, um tipo de bordado que nem é muito comum a gente ver por aqui. É bem típico de lá mesmo. E aí aqui ela mostra, né, como fazer alguns pontinhos. Aqui mais uma vez mostrando direito e avesso. Aqui já é um outro estilo de bordado, completamente diferente, de outra região, né? Usa cores fortes de novo, bem colorido, ó. Tecido colorido também. Aí aqui mostra os pontos, que esse ponto aqui a gente pode ver ele em outros livros com outro nome. Aqui tem um nome engraçado de silêncio. Muito interessante isso aqui. Ó, que lindo. Aí tem aqui, geralmente esses nomes que ela mostra aqui, ó, são nomes derivados de idiomas indígenas mexicanos, e embaixo ela coloca o nome em espanhol. Então tem muito ponto aqui que às vezes a gente até pode ver, mas o jeito de aplicar muda, né? Bom, e aqui a gente chega num tipo de bordado que eu, até pegar nesse livro, eu não fazia ideia que existia. Eu achei super interessante isso. Bordado lavin, que é um bordado feito com cabelo. Isso aqui é cabelo. Incrível, né? E ela explica aqui que, na verdade, esse bordado não
é característico só do México, isso já existia na China por volta do século VII. E tem algumas características cerimoniais, às vezes feito em ocasiões especiais, de casamento, enfim, tem todo um significado. E é isso aqui, ó, é feito com cabelo. A pessoa corta, trança os cabelos para eles ficarem esticadinhos, né, com o fios mesmo de bordar, e faz o bordado. Aqui mostra inclusive o processo dela, ó, cortando o cabelo dela, mostrando todo o processo e trabalhando. Aqui inclusive, ó, esse desenho com várias cores de cabelo, gente, incrível. Óbvio que aqui tem linha também, né? E a parte vermelha aqui não é cabelo, mas essa parte em volta aqui, ó, é toda linha. Ah, perdão, é toda cabelo. E aí ela mostra aqui também uns outros. Esse aqui ela já entra mais na parte mais moderna, né? Mostrando alguns pontos, mais pontos que a gente conhece, às vezes até com o nome mesmo que se apresenta em outros livros. Talvez só com a diferença do idioma. Muito delicado isso, né? Muito bonitinho. Isso aqui já é uma rendinha mesmo, né? Não é um bordado. Até o nozinho francês entrou na brincadeira. Ponto coral, né? Que a gente conhece às vezes por outros nomes também, ponto pena. Aqui já é uma coisa bem mais contemporânea mesmo. Bordado em retrato. Detalhe, né? O retrato transferido para um tecido praticamente de fio contado, né? Dá para ver aqui que a trama é bem grossa. Aí aqui no final tem uns desenhos que ela usou, né, nos bordados. Você pode usar isso para treinar algum ponto. Ó, inclusive tem os para ponto, vamos chamar de ponto cruz, né? Tem o nome lá, mas ó, todos os desenhos estão aqui, até os do bordado do cabelo. E aqui no final, aqui tem os créditos e os agradecimentos, obviamente, e no final aqui tem uma tabela identificando novamente, né, fazendo um resumo dos bordados que ela mostrou, não os pontos, né? Os bordados, a região, a comunidade, né, da onde se originou aquele bordado, alguns desenvolvidos por ela mesma. E aqui outras informações, né, a respeito, mas não, aqui no caso não fala dos pontos que usa, mas porque você tem que olhar lá dentro do livro mesmo. Bom, então para finalizar, vou fazer só algumas observações ou reforçar, né, algumas coisas que eu fui falando ao longo da apresentação do livro. Acho que deu para eu transmitir um pouquinho a empolgação, né, pelo material e deu para ver que realmente é um material muito bom. Falando do material do livro especificamente, é um livro super bem feito, super bem impresso, com material de qualidade. As fotos são muito bem feitas, assim, fotos bonitas, clarinhas, né? Dá para ver bem, tudo muito nítido. A parte dos pontos, de explicação dos pontos, muito bem fotografada, muito bem explicada. Eu acho que é fácil de entender até mesmo para quem está começando, né? Para quem não está num nível avançado do bordado. Não são pontos complexos assim. E mesmo quem não fala espanhol, dá para entender, e qualquer palavra que tiver, sempre dá para a gente buscar no Google Tradutor, né? Eu acho que, acima de tudo, esse livro aqui, ele além de ensinar pontos de bordado, pontos às vezes diferentes, né? Ou uma aplicação diferente de pontos que a gente já conhece, ele é um livro que te enriquece, né? Porque ele
conta a história por trás daquilo ali, ele mostra, né, as diferentes vertentes, né, de uma cultura super rica. Eu não sabia que o bordado mexicano era tão rico, que tinha tanta diferença de uma região para outra, de pontos. Então ele é uma obra assim muito especial. Eu sei que ela fez muita pesquisa, né? Não tem só a vivência dela, ela teve que fazer pesquisa para elaborar isso aqui. Então é um trabalho assim que tem um valor muito grande para quem gosta de bordado. Se você tem condição de investir o dinheiro num livro desse, que eu não vou mentir, não é muito barato mesmo, mas mesmo que você não borde nada disso aqui, mesmo que você não faça nenhum desses bordados, ele vale a pena ter, porque só de você, para você conhecer e eu acho que o conhecimento traz ainda mais respeito, né, por uma cultura. Então, com certeza ele vai agregar valor e conhecimento, tanto para o seu bordado quanto para o seu repertório mesmo de arte, de artesanato. Então, não tem nem como falar que não vale a pena comprar. Acho que vale a pena para qualquer um, de qualquer nível de bordado. Mesmo quem está começando, até quem já está num nível super avançado. É um livro muito bacana para você ter na sua biblioteca. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. E daqui uns dias tem mais uma resenha de um livro de bordado muito lindo. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo aí para suas amigas bordadeiras e amigos bordadeiros também, né? Por que não? Obrigada a quem ficou até aqui o final e até a próxima.